São 118 átomos, ó, num primeiro número, em torno de 100. A ordem de grandeza, o que mais se aproxima? 100. Ordem de grandeza, nós vamos ver que a gente conta 1, 10, 100, 1000, sempre múltiplos de 10. Então, o que mais se aproxima? Qual é a quantidade? Qual é o múltiplo de 10 que mais se aproxima do 118? É o 100. E a gente chama o 100 de ordem de grandeza. Tá bem? Ordem de grandeza. Então, aqui, ó, matéria em torno, um valor aproximado de 100 átomos. Forças, 4. Energia, professor. Quantas formas de energia que a gente vai estar estudando na física? Nós vamos estar estudando cerca de 6. A química vai estudar uma, importantíssima, energia química, que para você compreender, você tem que entender aqui, ó, os átomos, como é que um átomo combina com o outro, quando ocorre o que os químicos chamam de uma reação química. Essa reação, a gente pode ter energia química, parte dessa energia ela pode ser transformada em outras formas de energia, tá bem? Então a gente vai estar falando em torno de 10 formas, em torno de 10. Vou estar falando depois mais sobre essa mão aqui, tá? Num outro momento, vou deixar isso para a aula que vem, tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês que a gente vai estar usando um recurso, uma estratégia, que eu vou estar usando a mão para lembrar vocês, para não esquecer, para a gente pegar sempre o essencial, as 3 coisas mais relevantes e as 3 primeiras coisas que a gente vai estar olhando. Tá bem? A física faz muito mais do que isso, mas eu só coloquei 3 coisas aqui, ó. Ela estuda a relação entre matéria, energia e força. As 3 ideias essenciais cabem na minha mão. E nós vamos ver que tem momento que a gente precisa de ampliar um pouquinho e colocar mais 2 coisas aqui. A gente vai estar falando em torno de 5. Eu vou estar trabalhando isso com vocês. A química, gente, é uma área que ela trabalha com a combinação que ocorre na natureza e nos laboratórios entre átomos. Eles vão estar trabalhando com a tabela periódica, eles trabalham muito lá no mundo atômico. Para você entender a química, você precisa de entender o mundo atômico. E como eu disse para vocês, é um mundo estranho para nós, porque é um mundo que a gente não vê. É um mundo que a nossa visão, a gente não consegue ver um átomo. As propriedades do átomo são propriedades que a gente não vê. Então o estudo, ele parece, professor, mas é um estudo muito abstrato. É assim, é um estudo meio abstrato, porque você não vê. As forças que a gente vai estar estudando na física, ninguém vê. A gente tem que imaginar essas forças, tá bem? Para poder entender e explicar os movimentos. A química, então, ela descreve, ó, uma combinação, mas num nível mais alto de complexidade. Por quê? Porque você vai estar trabalhando aqui no mundo atômico. A gente disse que a química ela é mais complexa do que a física. A física é uma área básica. O nível de complexidade da química é um pouco mais elevado, tá, gente? Ó, complexidade intermediária, ó. Partículas, átomos. Quando eu falo partículas, que os químicos vão chamar de átomo quando a carga elétrica total é nula. E nós vamos ver que tem situação em que um átomo, ele ganha um elétron, ou ele perde um elétron, ou ele perde elétrons, ele vai ser chamado de íon, e vai ter eletricidade se manifestando, ela vai aparecer, a gente consegue medir isso, né? Então, nós vamos ver que os átomos trocam forças elétricas, eletromagnéticas. Isso é descrito lá na química. A biologia é uma outra área da ciência que, junto com a química e a física, a gente tem o que vocês vão estar no ensino médio, que nós chamamos de ciência da natureza. Qual é a área da ciência que procura explicar a natureza, que procura explicar tudo que ocorre no nosso dia a dia, que procura explicar como é que um átomo combina com o outro, como é que o leite ferve, como é que um celular funciona. Isso é a física, a química e a biologia. São as 3 áreas da ciência que procuram explicar a natureza. Tá bem? A biologia, nós vamos ver que ela é mais complexa ainda, porque você tem que trabalhar aqui, ó, você tem que falar, você tem que descrever organismos vivos. Você tem que dizer o que é a vida.
o que é a vida. É uma complexidade maior, tá, gente? Entra coisas aqui que o ser humano ainda não compreendeu muito bem como é que ela surgiu. E tem uma série de coisas que nós não conhecemos. O nosso conhecimento sobre a vida, ele avançou muito, a medicina avançou muito, a biologia avançou muito, mas tem muitas coisas que são desconhecidas. É um quebra-cabeça que ele não está completo. Falta muita, e não são poucas não, faltam muitas peças ainda para a gente montar esse quebra-cabeça. Tá bem? Então a biologia é a mais complexa das 3 áreas da ciência da natureza. A física é a mais básica, a química é a intermediária e, por fim, a biologia, que é de alta complexidade. Explicar os organismos vivos é algo mais complexo. Tá bem? Bom, a física, nós vamos ver que ela é uma área, ela é um mundo tão vasto, que esse conhecimento a gente tem que dividir ele em áreas. É uma divisão didática que a gente faz. A natureza não faz essa divisão. No seu dia a dia, você vai ver, olhar para uma coisa, vai ter várias áreas da física ali presentes. Só que para estudar, para a gente compreender, para a gente entender, faz-se essa divisão didática. Bem, então aqui, ó, vamos ver as áreas da física ou os ramos da física. São áreas do quê? Áreas do conhecimento, tá? Estudado pela física. A primeira área é a área, uma das mais antigas, é a mecânica. Professor, o que significa essa palavra mecânica no mundo da física? Mecânica é uma área que ela descreve 2 coisas, tá, gente? Primeiro, o repouso dos objetos. Uma casa. A minha casa, por exemplo, em relação à terra, ao chão, ela praticamente não muda a sua posição, ela está em repouso. Ela foi construída para ficar em equilíbrio e em repouso. Uma ponte, uma estrada, as edificações, de modo geral, elas são feitas para permanecerem em equilíbrio. A gente não quer movimento. São estruturas pensadas e projetadas para elas permanecerem em equilíbrio, mesmo sofrendo ação de forças. O vento empurra a casa, a chuva empurra a casa, tá bem? E, no entanto, ela tem que resistir. Uma ponte, quando um caminhão, um carro passa por ela, nós vamos ver que o carro troca força com a ponte. Só que a ponte é projetada para ela ficar em equilíbrio, para ela resistir. Tá bem? Então, a mecânica, ela estuda o quê? O repouso e o movimento. É a área que descreve o repouso e o movimento dos corpos. Tá bem? A gente começa o estudo no mundo todo, a gente começa entendendo as leis da mecânica. A gente tem que explicar primeiro o repouso dos corpos. E depois a gente tem que explicar o movimento dos corpos. Usando o quê? Princípios, teoremas, leis e teorias da mecânica, que é uma área da física. Tá? Aqui a gente tem uma outra área em que ela descreve coisas que a mecânica não descreve bem. É a ondulatória. É ondulatória. Aqui, se você, por exemplo, você tem uma gota de água caindo, essa fotografia ela registrou a energia transportada pela gota, gente. Quando a gota atinge a superfície da água, nós vamos ver que essa energia ela se propaga, ela se espalha. Tá bem? A gente tem ali na água, que é um meio, a energia se propagando. Eu quero entender a propagação dessa energia, eu quero saber em qual direção que a energia está se propagando, qual é a quantidade de energia que está sendo transportada por essa onda. Isso tudo a gente encontra leis capazes de descrever, de calcular com precisão as propriedades de uma onda. Tá bem? As propriedades de uma onda. Então, o movimento ondulatório, quando nós conseguimos entender o movimento ondulatório, gente, uma série de coisas que ocorrem no dia a dia foram explicadas pela física. O funcionamento do seu celular, a diferença é que o celular, a gente está trabalhando com uma onda eletromagnética. Ele é que leva a informação.
Uma onda, ela consegue transportar energia e ela consegue transportar informação. Informação. A luz, nós vamos ver que hoje ela é considerada, ela é explicada como sendo uma onda eletromagnética. A luz, gente, ela traz informação. Eu consigo analisar hoje, um cientista analisa a luz vindo de uma estrela, ele tem equipamentos aqui e ele tem teorias que ele consegue descobrir do que a estrela é feita. Quais são os átomos? Sem ir lá, não dá para ir lá. Não dá. Quem traz a informação, quem é? A luz. A luz. Então, as ondas, elas transportam energia e elas transportam informações. Hoje, a física, ela está conseguindo entender essas informações. A gente não entendia. A informação existia, só que a gente não conseguia entender essa linguagem. A gente não conseguia entender, né? Hoje nós entendemos. Esse conhecimento ele é estudado na ondulatória. Na ondulatória. Uma outra área, a luz é uma onda. Só que a luz é tão importante para nós humanos e para o universo, é tão importante para a vida, que tem uma área da física que se dedicou ao entender a luz. Entender como é que a luz pode ser produzida, entender como é que a luz viaja no espaço, como é que ela caminha, como é que ela se propaga, o que acontece com a luz quando ela atinge, por exemplo, uma superfície, uma mão, um espelho, uma lente. O que ocorre com ela? Então, esse conhecimento é uma área da física que a gente chama ele de ótica. Ótica vem de luz. Tá? Então, o comportamento da luz é a ótica. Aqui eu tenho uma outra área da física importantíssima também, em que a gente precisa de entender e descrever bem o que é a temperatura e o que é o calor. E como é que a gente pode usar o calor para produzir movimentos. O homem conseguiu, a partir do calor, aproveitando a energia térmica, transformando parte dessa energia térmica em movimento. Está aqui uma foto ilustrando bem isso, ó, uma locomotiva. Qual que é a fonte de energia da locomotiva? Se ela for uma locomotiva de carvão, tem que ter uma caldeira, um fogão de lenha grande. Está queimando carvão ali, queimando madeira. Parte dessa energia térmica vai ser transformada em energia mecânica. Isso são as leis da física que descrevem como isso está feito. Os engenheiros que projetam locomotivas usam as leis da mecânica e da termodinâmica para projetar a locomotiva. A próxima área da física ela está presente na natureza. Aqui tem uma fotografia mostrando uma descarga elétrica, o raio. Nós vamos ver que o raio é uma descarga elétrica. A gente tem uma quantidade de eletricidade gigantesca, grande, né? E a gente consegue descrever isso com muita propriedade. A gente consegue construir equipamentos para nos proteger, por exemplo, uma edificação, as pessoas, de uma descarga elétrica. Então aqui a gente tem uma descarga elétrica, que é um fenômeno natural, é um raio, e você vai ver que tem aqui embaixo, ó, uma cidade, e você tem a energia elétrica sendo distribuída na cidade. Tem redes de distribuição de energia elétrica. A energia elétrica é uma energia que nós vimos que o homem conseguiu dominar bem, entender bem a física, descreveu muito bem como é que você transforma outras formas de energia em energia elétrica, como é que você consegue transportar essa energia a distâncias longas, e como é que se distribui isso numa cidade. Como é que é feita essa distribuição. Tá? Isso tudo é estudado, né, os fundamentos, a teoria, os princípios, os teoremas, é da eletricidade. E, por fim, o que nós chamamos de física moderna, que é a física do século XX, é a física do o início do século XX. Aqui nós começamos a entender melhor, gente, o núcleo do átomo, a física numa escala atômica. A mecânica, só que essa mecânica ela vai estar explicando o movimento de coisas muito pequenas. E a mecânica das coisas muito pequenas não é essa mecânica aqui, ó, não é a mecânica clássica. É uma mecânica nova, é uma mecânica que nasceu, ela foi desenvolvida no século XX. É a mecânica quântica.
É a mecânica quântica. É a mecânica que explica os movimentos, a energia de coisas muito, muito pequenas, de átomos. De átomos, né? E o homem conseguiu aqui, ó, tá aqui, ó, uma foto de uma explosão, registrando uma explosão de uma bomba nuclear. Uma quantidade de energia gigantesca armazenada no núcleo, que pode ser usado para fins pacíficos. Você tem energias, usinas nucleares, onde a energia nuclear está sendo produzida, gerada e sendo usada para fins pacíficos, e pode ser usada como foi usada na segunda metade do século XX, para fins bélicos, para a guerra. Bem, essa tecnologia aqui, ó, que a tecnologia é a tecnologia que está presente aqui, ó, no seu celular. Se não fosse a física quântica, nós não teríamos o celular que temos hoje, não teríamos uma série. Então você vai ver que a ciência, ela se divide, e tudo vai depender da forma como as pessoas estão usando. Você pode usar para fazer o bem, para proteger a vida, e você pode usar também para acabar com a vida. Para acabar com a vida. Tá bem? Então isso isso divide, as opiniões se dividem no nosso dia a dia e se dividem também no mundo da física. Tá bem? Então aqui estão as 6 áreas que vocês vão encontrar nos livros de vocês. Né? Os livros são organizados. Ó, o primeiro volume costuma ser um volume dedicado à mecânica. O volume 2, o livro que vocês vão estar usando na segunda série, está aqui, ó, ondulatória, ótica e termofísica. Isso é estudado na segunda série, ó. Eletricidade e física moderna na terceira. Sendo que a gente vai mostrando um pouquinho de física moderna também no primeiro e no segundo. E lá no terceiro você você amplia, estuda coisas, você avança um pouco mais na física moderna. É assim que o mundo da física, é assim que o conhecimento da física, ele está organizado: mecânica, ondulatória, ótica, termofísica, eletricidade e moderna. A mecânica clássica, a mecânica que nós vamos estar usando, quem unificou a mecânica, quem escreveu um trabalho, nós vamos falar sobre isso, nós vamos estudar isso, quem escreveu um trabalho que unificou, gente, unificar, vocês vão ver que não é fácil. Você tem que pegar ideias, às vezes, contrárias, e fazer as ideias contrárias explicarem coisas. E as duas são importantes, não são excludentes, são contrárias, mas um completa a outra. Quem fez isso genialmente foi o Newton. O Newton unificou a mecânica. E a gente vai estar entendendo um pouquinho primeiro a mecânica do Newton, proposta pelo Newton. Tá? Essa mecânica aqui, ó, ela é usada, as leis de Newton, a mecânica proposta pelo Newton, depois no século seguinte, o Newton é de 1600, é do século 17, em 1700, a mecânica do Newton foi testada, foi aprimorada, em 1800 ela foi aprimorada, em 1900 ela foi aprimorada. É a mecânica clássica. Tá? Então tem as leis propostas pelo Newton e as leis de conservação. Nós vamos estar estudando essas duas coisas. São as 3 leis que a gente vai estar estudando. Nós vamos passar o ano tentando entender as leis de Newton, a lei de conservação da energia e a lei de conservação da quantidade de movimento. Leis de Newton e leis de conservação. Para entender o quê? A mecânica. Essa é a base. São conhecimentos importantes que você vai precisar na sua formação de técnico em mineração. Bem, então está aqui a mecânica. Ó. A mecânica aqui, ó, ele estuda o repouso, a construção dessa pirâmide aqui, ó, é uma edificação, o repouso, ó, um menino empinando um papagaio. Esse movimento do papagaio, gente, tem pesquisador na NASA que pesquisa até hoje como é que funciona, como é que o voo de um papagaio, como é que ele ocorre, quais são as forças que atuam. O que você precisa mexer no papagaio para ele poder voar com uma resistência menor. Isso é estudado até hoje. Professor, mas é muito simples. O que um voo de papagaio tem a ver com o voo de um avião? Tem muita coisa. Tem físico que estuda o voo do papagaio para poder melhorar projetos de avião. Projetos de avião. Tá bem? Então aqui a gente vai estar estudando, isso é feito pelas leis da mecânica.
mecânico. Movimento de carro, a mesma coisa. A mesma coisa, eu quero melhorar o rendimento dos carros, eu quero melhorar a estética, os materiais, quero fazer carros agora com materiais mais resistentes, mais flexíveis, que protegem mais a vida. Se tiver uma colisão, ele protege mais a vida. Então, eu tenho que usar novos materiais. Isso tudo são leis estudadas aqui pela física. Tá bem, gente? Ó, colisões, um jogo de bilhar, as colisões que ocorrem numa mesa de bilhar são as mesmas colisões que os físicos usam, as mesmas leis, não são leis diferentes, para entender, por exemplo, o mundo atômico. No mundo atômico, nós temos um acelerador de partículas gigantesco, por exemplo, lá na Suíça. Nos Estados Unidos, temos um em Campinas, aqui no Brasil. Temos um em Campinas. Então, essas colisões aqui, ó, as leis que a gente vai estar usando aqui, a gente começa entendendo as colisões aqui na mecânica, para depois entender o mundo atômico, para depois você compreender a mecânica quântica lá do mundo atômico. Aqui, ó, olha como o homem é ousado, como o mundo da física é vasto, tá, gente? Como é vasto, ó. Aqui eu estou falando de pirâmide, está no continente, não está no mar, também não está no espaço. Aqui eu estou falando de um papagaio, que ele está voando no ar e muito próximo da superfície da Terra. As pipas, os papagaios, a gente controla o voo das pipas usando uma linha. E o papagaio fica relativamente próximo da Terra. Então, é um movimento que ele ocorre nas proximidades da Terra. Esse movimento das bolas numa mesa de bilhar, também aqui nesse caso, próximo da Terra. Aqui não, gente. Aqui a gente está no... Você tem um mergulhador, você tem 2 mergulhadores e uma tartaruga no mar. Aqui eles estão a 30, 40 metros de profundidade. Ó. O ser humano foi capaz, ó. Aqui a gente tem uma física que explica o quê? O que ocorre com uma pessoa, ou com as coisas aqui, ó, a 10, 20, 30, 40 metros da superfície. Você tem 30 metros de água acima desse mergulhador. Nós vamos aprender a calcular a pressão. O que pode estar acontecendo, por exemplo, com a circulação sanguínea dele. Os cuidados que ele tem que ter. Tá? Então, isso aqui, ó, esse movimento que ocorre aqui, ó, na água, a gente também estuda isso na física. Tem uma parte da física que descreve muito bem isso aqui. Isso aqui é uma ousadia maior. Como eu disse para vocês, o ser humano ele é um ser ousado. Ele é um ser ousado. Ele aqui, ó, ele conquistou o continente, conquistou o espaço com os aviões, começando pelas pipas, que era o sonho do homem de voar, sonho antigo de voar, e agora ele conquistou o espaço. Hoje a gente tem viagens, foguetes fazendo viagens o quê? Espaciais. Você deixa o planeta Terra. Você sai da órbita do planeta Terra. Então ele está conquistando o espaço. Nós estamos vivendo uma época em que a gente está assistindo a conquista do espaço, que é uma conquista relativamente nova. Ela não tem 40 anos. Não tem 50 anos essa conquista, tá bem? Então está aqui a mecânica. Ó. Nós vamos falar muito do Newton, eu vou voltar com isso aqui para vocês, eu vou voltar, tá bem? Ó. Ondulatória, a gente começa a ondulatória estudando movimentos que ocorrem em mola, a gente prende uma mola, aqui ó, uma mola, prende um objeto na mola, puxa, e a gente vai perceber que o objeto fica, ó, ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Esse movimento de vai e vem, ele é um movimento que ele desafiou muito, por séculos, a descrever e a prever o que vai acontecer nesse vai e vem. Isso é o que a gente chama hoje de movimento harmônico simples. É um movimento de vai e vem. É um movimento de vai e vem. Isso aqui é a base para você entender uma propagação ondulatória. É a base, é a tabuada. Ao entender o movimento harmônico simples, nós conseguimos descrever as ondas. Conseguimos construir, por exemplo, usar ondas. Isso aqui é um som. Só que um som de alta frequência. Ele está sendo usado na medicina para quê? Para poder fazer uma imagem de um bebê.
Ninguém consegue ver o bebê. A visão do médico e de ninguém consegue ver o bebê. Só que usando aqui um equipamento, ó, uma técnica que a gente chama ela de ultrassonografia, são ondas de som, em que você consegue fazer um mapeamento e consegue gerar uma imagem que os médicos entendem essa imagem. Olhando para essa imagem, eles conseguem entender, eles compreendem essa imagem. É uma linguagem visual. Eles entendem, tá bem? Isso é aplicação da ondulatória na medicina. Aqui é para você entender, vocês vão falar muito, a professora de mineração de vocês, no curso técnico de mineração, ela vai falar muito como é que a Terra se formou, como é que os minérios se formaram. Nós estamos numa região espetacular. O nome do nosso estado, o nome da nossa cidade, tem vocação mineral. Minas Gerais tem esse nome graças a essa região que nós estamos aqui. É uma região que até hoje ela é cheia de minas. De minas. É uma região. Está aqui Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Sabará, Lafayette. É uma região mineradora muito rica, muito cobiçada, muito explorada. O curso de vocês estão no maior um dos grandes laboratórios de mineração do planeta. Vem geólogo aqui da Alemanha para entender o que acontece aqui. Vem geólogo dos Estados Unidos, vem geólogo da Inglaterra, para entender a nossa região. Tá bem? Ela vai estar falando sobre isso aqui, ó. Ela vai estar falando sobre campo magnético, campo gravitacional, como é que as forças eletromagnéticas e as forças gravitacionais, como é que elas, por exemplo, ó, elas contribuíram para formar, por exemplo, depósitos de ouro, depósitos minerais de ferro. Então vocês vão ver que a mineração tem muitas coisas que vocês vão estar usando na geologia e na mineração, que a explicação está aqui na física. Vocês vão ter que vir para o mundo da física. Aqui, ó, são equipamentos gigantescos, são rádios, é ondulatória, são ondas usadas para tirar fotografia do mesmo jeito. Ó. Você usa ondas aqui para te fazer a imagem de um bebê. Aqui são ondas para poder fotografar o universo, para poder produzir imagens do universo, de uma coisa muito grande. Aqui você tem ondas sonoras propagando em cordas. E a gente consegue daqui fazer uma das coisas maravilhosas que o ser humano é capaz de fazer. O ser humano é capaz de fazer ciência, mas também ele faz outras coisas tão importantes quanto a ciência. Ele faz a música. Ele construiu instrumentos. Conseguiu instrumentos para poder o quê? Se manifestar, para poder se expressar. Esse violão aqui, ó, aqui tem muita física embarcada no violão, tá, gente? A gente consegue descrever, a gente consegue explicar, a gente consegue dizer por que um violão, esse violão, às vezes é um violão que custa um valor que assusta a gente. Fala, poxa, esse violão é muito caro, professor. É, mas ele tem qualidades, ele produz ondas sonoras que não é qualquer violão que produz, não são raros os violões, por isso que ele é caro. Por isso que ele é mais caro. Então aqui a física também ela está presente aqui nos instrumentos musicais. Tá bem? Tá aqui, ó, o violão, um instrumento de corda, uma flauta, um instrumento de sopro. Aqui é uma corda que está vibrando, ó. A mola aqui, ó, quem faz o papel da mola é a corda. Aqui no instrumento de sopro, gente, quem vibra é o ar. Quem faz o papel da mola é o ar. Isso tudo a gente consegue explicar na física. A ótica, ó, é a parte da física que estuda a nossa visão, está relacionada com a nossa visão. Tá bem? Aqui está um óculos, ó, uma pessoa usando um óculos, né? Esse óculos aqui nós vamos ver que ele é todo dimensionado, ele é calculado, ele é fabricado, a lente dele é fabricada e ele é montado usando leis que a gente estuda aqui na ótica. A teoria, as leis, os princípios estão na ótica. A equação é uma equação relativamente simples. É a equação que os fabricantes usam para fazer lentes para óculos. A ótica, então, nós vamos ver que tudo que tem luz
A gente procura estudar, a gente procura explicar por teorias na ótica. Um arco-íris, o Newton deu uma explicação que até hoje nós usamos ela. O que é o arco-íris, como é que a luz se decompõe. Explicação do Newton. Uma câmera fotográfica, como é hoje as câmeras digitais, antes as analógicas, como é que a gente consegue registrar uma imagem e depois usar essa imagem como sendo uma espécie de uma memória que a gente tem. Uma memória, nossa história, a gente pode contar ela pelas imagens, pela fotografia, pelo mundo visual. Há muitas pessoas muito boas nessa área. Fazem isso muito bem. Muito bem. Então aqui a gente tem a ótica. Ó. O funcionamento dessa câmera. Fotografia é uma palavra que significa pintura com a luz. É um termo de origem francesa, gente, que significa pintar com a luz. Você registra as coisas com a luz. É o registro feito pela luz. Né? A gente tem isso aqui, posso usar também um equipamento para poder observar coisas que a minha visão não vê. Então, os biólogos, por exemplo, para observar organismos pequenininhos, uma bactéria, eles usam um microscópio. Vocês vão ver que é um instrumento sofisticado. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lentes para poder ampliar, para poder observar, né, o mundo microscópico. Aqui você pode usar um instrumento, um binóculo, para aproximar objetos que estão distantes, você enxerga. Ele distante você não consegue enxergar. Com o binóculo você consegue enxergar bem. Aqui, gente, você usando uma cirurgia, um exame que está sendo feito na pupila, na retina, no olho da pessoa, e é uma cirurgia, às vezes, que você usa a própria luz. O médico, o oftalmologista, ele usa um pincel de luz, que nós chamamos de laser, para poder esculpir, para tirar pedacinhos da retina da pessoa. Então, é uma cirurgia numa escala micro, pequenininha, onde um instrumento é um feixe de luz. Ele é usado para poder esculpir a retina. E aqui o outro caso, é um instrumento, é um grande, né, um laboratório de ótica, só que ele está em órbita. É o famoso Hubble. Telescópio potente, importantíssimo para a ciência, para poder entender o universo. Ele manda informação 24 horas por dia para a gente poder estudar o universo. Então, isso é a ótica. A termologia é a termofísica. Aqui eu tenho uma imagem em que essa luz aqui, meu olho não vê. É uma luz infravermelha, meu olho não é capaz de ver. Mas o homem conseguiu fazer câmeras, instrumentos que conseguem ver no escuro. Você, eu, a gente emite radiação infravermelha. Um corpo, tudo que tem vida emite infravermelho. Só que o nosso olho não vê, mas um instrumento vê. Ó. Isso aqui está sendo usado na Covid, para fotografar várias pessoas, e analisando essa imagem, tem instrumentos e tem pessoas que falam, olha, a temperatura dessa pessoa aqui está mais elevada. Ó. Então eu posso usar um infravermelho, uma tecnologia estudada aqui na termologia, conceitos da termologia, para descobrir se tem alguém com febre ou não. Aqui a gente tem uma maneira, queimando gás num fogão de cozinha comum, o gás sendo usado para aquecer água, fazer um café, fazer um chá, fazer uma comida, um alimento. Né? Nós conseguimos fazer isso, conseguimos explorar esse gás. A exploração do gás, gente, é uma área de vocês, da mineração. É da engenharia de Minas. Passa pela engenharia de Minas. Como a exploração do petróleo também tem que ter, é uma área da mineração. É uma área da mineração. Dentro da mineração, tem engenheiros de Minas que estudam como é que você extrai o petróleo. Passa pela mineração, pela geologia. Aqui a gente tem a aplicação do calor, mas uma outra área que não é a mineração, mas a metalurgia. Você aquece os materiais, eles mudam de estado,
Aqui, ó, é ferro a 1.200 graus, 1.300 graus, ele está no estado líquido. Ele é colocado aqui dentro de formas, se a temperatura baixa, ele solidifica. Isso aqui é a produção numa escala industrial de ferro. Aqui nós estamos usando ó, o calor para aquecer o gás num balão. Ao aquecer o gás que está aqui dentro do balão, nós vamos ver que vai surgir no balão uma força que a gente vai estudar ela, o Arquimedes explicou ela, é o empuxo que vai empurrar o balão para cima e a Terra puxa ele para baixo. Para subir tem que esquentar. E controlando, ó, é um maçarico de gás muito parecido com esse, ó. Controlando a queima do gás, você controla o voo do balão. O piloto controla o voo do balão, o balonista controla o voo do balão. Regulando o quê? Usando aqui, ó, algo parecido com isso. Tá bem? Aqui você tem a nossa natureza, vocês vão estudar esse fenômeno. Aqui é um vulcão. Você tem materiais no interior da Terra, uma temperatura muito elevada. Esse material a professora vai explicar para vocês como é que ele chega até a superfície. Aqui tem uma erupção, que é uma grande explosão, uma explosão gigantesca, vai espalhar material a 2, 3 mil graus Celsius, lava, no estado líquido, ela é quente, ela está uma temperatura muito elevada, vai espalhar, isso vai vir como se tivesse lava se movimentando aqui na superfície da Terra. Vocês vão estudar isso na mineração. E aqui a gente usando uma usina, agora a nossa conta de luz está muito cara, nós estamos com uma tarifa vermelha. A conta de luz, gente, está cara como nunca esteve. Isso já é um efeito da privatização. O pessoal acha que privatizar fica bom para o consumidor, eu nunca vi privatizar nada e ficar bom para o consumidor. Sempre ficou mais caro. Fica bom para quem é dono da empresa. Quem é dono da empresa ganha horrores. E fica ruim para quem está consumindo, para quem está pagando. Tá bem? Privatizaram parte da nossa energia. Vocês vão ver, olhem na casa de vocês o preço da conta de luz. Na minha casa eu fiquei assustado. Tá? Estão produzindo parte da energia, queimando combustível, está queimando óleo diesel, queimando gás para poder produzir energia elétrica. Ela está chegando para a gente um custo muito, muito, muito caro. No meu entender, muito caro. Uma gasolina muito cara. Muito cara. Eletricidade, gente. Eletricidade, a gente vai ver aqui, ó, que o nosso mundo sem eletricidade seria um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Nosso mundo hoje tem a descarga elétrica, já tem tecnologias que estão tentando aproveitar parte dessa energia aqui, tá, gente? Em baterias. E tem aqui, ó, outras formas de energia são transformadas em energia elétrica. Nós vamos estudar como é que isso ocorre. E a energia elétrica ela é distribuída. Ó. Então você tem aqui várias casas conectadas a redes elétricas. Essa energia é vendida para a gente. Ela é vendida. Aqui você tem a energia elétrica. Esse aqui é o Louvre, é um dos museus mais famosos do mundo, não o mais famoso, mas um museu muito famoso no mundo, localizado em Paris. E Paris é a cidade da luz. Ela é conhecida como sendo, no mundo, como sendo uma das cidades em que o pessoal lá prima, é muito iluminada, e eles não se contentam em ser bem iluminada, não. Lá eles iluminam para produzir uma sensação fantástica. A luz lá é uma obra de arte, tá, gente? É uma obra de arte. Você vê uma iluminação, a iluminação do nosso museu, do Museu da Inconfidência, aqui na Praça Tiradentes. É uma iluminação belíssima. Belíssimo. Você vê o museu de noite e fala, poxa, ele está muito bem iluminado. A luz ali, ela foi calculada, ela foi projetada para produzir o quê? Um efeito visual bonito. Bonito. O homem é capaz de fazer isso, tá, gente? Essas coisas encantadoras, o humano é capaz de fazer isso. Aqui você tem um carro elétrico, ó, energia elétrica. A tendência nossa agora é sair dos carros que queimam gasolina, queimam combustível fóssil e aos pouquinhos ir migrando para o carro elétrico, pensando no meio ambiente, que é outra coisa que a gente tem que ter. A gente não pode continuar do jeito como nós estamos explorando a natureza.
E vocês são importantíssimos, vocês vão estar trabalhando diretamente com questões ambientais, a mineração. E tem formas de minerar, vocês vão aprender técnicas aqui na escola e estudar, que tem como minerar e proteger o meio ambiente. Isso é possível. A engenharia de minas no Brasil e no mundo, técnico em mineração no Brasil e no mundo, sabe como minerar e proteger o meio ambiente. Isso é possível. Tem conhecimento para isso. Isso é o uso de fotocélulas para produzir energia elétrica numa casa. Essa tecnologia já chegou no Brasil, já chegou em Minas e já chegou em Ouro Preto. Tá bem? Hoje vocês vão ver, é muito comum aos pouquinhos, a energia elétrica está cara, aos pouquinhos as famílias vão colocando, instalando os fotocélulas no telhado com a intenção de reduzir o custo da energia elétrica. Ela precisa de chegar a um custo menor. Então, hoje isso é possível. Isso aqui é uma fotografia mostrando que a Terra ela tem um campo gravitacional, mas ela também tem um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é importantíssimo para a mineração. Esse campo eletromagnético, gente, ele é mapeado com mais detalhe para a mineração do que às vezes para a física. Porque para explorar, para encontrar, para localizar determinados minérios, o campo magnético ele dá pistas importantíssimas, importantíssimas. E aqui a gente tem a energia mecânica, ventos, né, movimento, massa de ar em movimento, gerando aqui pás de geradores elétricos. Você tem o uso da energia eólica, parte dela se transformando em energia elétrica. E aqui no Brasil, né, a nossa principal fonte de energia elétrica no Brasil são as hidroelétricas. A energia elétrica está cara, gente, um dos motivos que ela está cara agora é que esses reservatórios aqui, ó, aqui a gente tem que ter uma caixa d'água, isso aqui é Itaipu, é uma foto de Itaipu. Uma parte de Itaipu está no Brasil, uma parte está no Paraguai, é na fronteira, é na divisa. Uma parte dessa hidroelétrica é brasileira, uma parte dela pertence ao Paraguai. Tá? É uma binacional. A tecnologia que foi usada para construir aqui foi brasileira, foram empresas de engenharia brasileira que construíram essa hidroelétrica, e a maior que nós temos no país. Né? Ela produz energia elétrica para muitas cidades do nosso país. Tá bem? Quando falta água, quando o nível de reservatório às vezes está baixo, a energia elétrica ela fica um pouquinho mais cara. E aqui é a energia nuclear. Nós podemos explorar ela para o bem e podemos explorar ela para acabar com a vida. Aqui é uma bomba atômica. É um teste de uma bomba atômica, é a explosão de uma bomba atômica. Isso foi feito, esse teste é feito no mar, produz um impacto ambiental gigantesco, mata muito organismo no mar, né? Mas é um lugar que eles usam para testar a bomba atômica, no mar e no deserto, onde não tem vida humana, né? Mas é muito nocivo. E você pode também usar a energia nuclear para o bem, para movimentar, por exemplo, submarinos, para poder produzir energia elétrica para uma cidade onde não tem água, você não tem como construir ali uma hidroelétrica. Tem vantagens e tem desvantagens. Todas as formas de produzir a energia, vocês vão ver que tem vantagens e tem desvantagens. É aí que entra o homem, é aí que entra o conhecimento científico, é aí que entra a ciência. É preciso olhar para o problema, entender o problema e tentar encontrar qual é a melhor solução para o problema. E isso a gente faz como? Lendo livros, consultando revistas e consultando outras pessoas, consultando, no caso de vocês, vocês vão trocar ideia com outros profissionais. Se for um problema lá da mineração, é preciso envolver outros profissionais, é preciso ter livros de mineração, é preciso ter acesso a revistas. Tem problema que quem não tem acesso ao livro, gente, a chance dele resolver é pequena. Quem tem acesso ao livro leva uma vantagem brutal. Brutal. Você não tem que inventar a roda às vezes para resolver o problema. Você fala, olha, a fundamentação está aqui no livro, está aqui na página, olha, tem 3 páginas aqui. Se eu entender essas 3, eu resolvo o problema. Eu resolvo o problema. Então vocês vão ver que o livro ele é essencial. Não é por acaso que as bibliotecas sempre foram muito cobiçadas.
em todas as épocas da humanidade, tá, gente? Quem tem uma boa biblioteca, dependendo da situação, dependendo do problema, ele leva uma certa vantagem na hora de resolver o problema. Bom, então aqui a gente tem a física moderna, essa física aqui que estuda bem as 4 forças da natureza, as 4 forças essenciais, o desenvolvimento de todas essas tecnologias aqui, ó, da bateria, do carro elétrico, do micro-ondas, do computador, do celular, isso tudo é física moderna, tá, gente? Ó, esses filmes que a gente vê, esse sabre de luz, toda essa tecnologia digital, essa aula que eu estou aqui com vocês, nesse momento aqui, compartilhando informação com vocês, isso tudo é tecnologia do século XX, é física moderna, é aplicação da física moderna, né? Aqui, ó, um mapeamento, ó, uma pessoa entrando dentro de uma máquina, de um equipamento, eles estão tirando fotografia do cérebro dele, gente. O médico está fotografando o que está acontecendo no cérebro da pessoa. Olha onde nós chegamos, olha a ousadia do humano. Olha a ousadia, tá bem? Bom, aqui uma indústria, aqui eu mostrei para vocês antes de Itaipu, que é uma usina hidroelétrica. Aqui você tem uma nuclear, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Você tem usinas, são reatores nucleares, aqui ocorrem reações nucleares, para poder produzir energia nuclear e parte dessa energia a gente aproveita em energia elétrica. Isso daqui é uma fotografia, como eu falei para vocês, a gente consegue tirar fotografias hoje do universo, de lugares tão distantes que a gente tem dificuldade até para imaginar, de tão longe que está isso. Tão grandes são as medidas. A gente consegue, usando luz, usando ondas eletromagnéticas, não é só a luz, nós vamos ver que a luz é um pedacinho pequenininho, é um tipo muito específico, bem especial de ondas eletromagnéticas. Nós usamos ondas eletromagnéticas para fotografar o universo. Isso aqui é uma fotografia de um pedaço do universo. Tá bem? Bom, a mineração, gente, a gente tem aqui no curso de vocês, é um curso de nível técnico, é o primeiro curso de mineração do Brasil, é a referência no Brasil até hoje em mineração, é um curso que foi criado por engenheiros da Escola de Minas. Engenheiros da Escola de Minas precisavam de técnicos para poder avançar na mineração no Brasil e em Minas Gerais. Então a nossa escola é uma escola, o curso de vocês é um curso a escola começou em 42, o curso de vocês veio na década de 60, é o segundo curso técnico criado na escola técnica. É um curso que tem uma reputação muito boa. Aproveitem o curso. Vocês estão numa escola pública de boa qualidade. Aproveitem, gente. Eu atravessei o país para poder estar aqui. E não me arrependo. Tá bem? E sempre digo para os meus alunos, aproveitem essa oportunidade. Aproveitem. Tá bem? Então, a engenharia de Minas é uma engenharia que, quando você terminar o seu curso técnico, fala, professor, eu quero avançar, professor. A minha família permite isso, eu consigo, eu vou entrar na UFOP, eu vou fazer engenharia de Minas lá. Vou fazer engenharia de Minas. Basta subir, vocês vão ver que o pavilhão de mineração e o departamento, o prédio da engenharia de Minas na UFOP, você não anda 1 quilômetro. É uma das poucas cidades no Brasil que isso acontece. Rara cidade. Você tem na mesma cidade um curso técnico de mineração e um curso de engenharia de Minas. O primeiro curso de engenharia de Minas do país. O primeiro curso técnico do país. Está aqui com a gente. Eu estou lecionando física para vocês. Para vocês, meus alunos da mineração. Tá bem? Então vamos aproveitar. A engenharia de Minas, gente, ela explora minério. Isso aqui é uma fotografia aqui, ó, de Congonhas, isso aqui, região nossa, como eu disse para vocês. A nossa região é uma região mineradora. Ouro Preto é o nome de um minério. Minas Gerais é vocação mineral. Então aqui a gente tem um minério de ferro sendo explorado. Esse ângulo que ele faz aqui, ó, eu vou resolver esse problema com vocês, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula esse problema. É um cálculo elementar simples de ser feito.
A gente vai fazer esse cálculo, a gente vai olhar para as pilhas de minério assim e falar, puxa, essa pilha aqui está mais inclinada do que a outra. A composição do minério mudou. Como que você sabe disso? O técnico de mineração sabe. O engenheiro de minas sabe. Quem trabalha na mineração sabe que se mudar a inclinação, está mudando a composição do minério. Então, visualmente, você começa a entender as coisas. Tá bem? Bruno, muito grato aqui, cara, pelo lembrete, tá? Eu vou encerrar aqui, eu vou só terminar aqui, tá, Bruno? E vou, obrigado aí, ó, vou ver se com 1 minuto eu encerro, tá? Aqui da engenharia de Minas, ó, você tem minas no continente e normalmente o minério está no estado sólido. Quando você vai buscar o petróleo, no Brasil, e nós temos uma tecnologia nossa, brasileira, gente, Petrobras, orgulho nosso, ó, engenharia do petróleo. Você vai buscar um bem mineral, o petróleo é um bem mineral. Mineração, área de mineração. Só que no Brasil ele está a 600, 700 metros de profundidade. Às vezes mais. Quilômetros de profundidade, que metros? Ele está a quilômetros de profundidade. Tá bem? Então aqui vocês vão ver que para poder explorar isso aqui, ó, aqui eu estou tirando sólido, aqui líquido, ó, a gente tem que vir para a mineração. E aqui a física, vocês vão estar usando conhecimentos de física. Eu encerro aqui e recebo vocês. Olha, vocês vão estar recebendo eu espero que até quinta, hoje é terça, até quinta, deve confirmar, gente, isso aqui, ó, deve confirmar, se você vir no Moodle, ó, deixa eu compartilhar aqui minha tela do Moodle. Eu coloquei aqui do Moodle, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Tá aqui a turma, ó. Eu comecei a preparar o Moodle de vocês ontem, já preparei aqui o conteúdo da nossa para poder recebê-los, ó, apresentando, desejando boas-vindas ao mundo da física. Deixei o link aqui para você clicar, quem clicar aqui, ó, vai abrir o link para a aula, de uma maneira muito simples, um clique, e você vai usar o Teams instalado na sua máquina ou não, para estar aqui, né? E aqui a nossa primeira aula. Ó. O nosso curso ele tem uma pré-aula, que é o que eu vou estar preparando antes para você, antes de vir para as aulas, eu vou estar usando vídeos e colocando atividades aqui, ó, para você entender um pouquinho, para qualificar melhor a nossa discussão, tá bem? Para a gente começar aprendendo aqui na pré-aula. Eu já deixei aqui um vídeo para você ver, embora eu estou apresentando ele hoje, mas é um vídeo que a gente colocou aqui. Você vai ver que esse mundo que eu apresentei para vocês, a equipe do telecurso também apresentou o mundo da física. Então você vai ver lá o mundo da física, como você vai ver também nos livros daqui, a partir da semana que vem. Tá? Então tem aqui uma pré-aula, tem um vídeo para você assistir e tem um resumo para você fazer. Ó. Tem um resuminho aqui para você fazer, com uma página. Depois eu quero receber esses resumos e quero ver como é que você está resumindo um vídeo. Tá bem? No máximo uma página, tá, gente? E peço sempre para os meus alunos caprichar na letra. Capricha na letra. Depois eu conto uma história para vocês como é que eu ganhei um concurso de professor pela minha letra. Eu conto para vocês, isso é real. Tá? Então, às vezes as pessoas falam, professor, mas a letra é um detalhe. Eu falei, mas um detalhe que, às vezes, dependendo da sua situação, ela é muito importante. Eu, por exemplo, consegui passar num concurso pela minha letra. A minha letra fez a diferença. Se eu sabia escrever, professor? Não. Foi uma dica que eu recebi de um outro professor mais experiente do que eu. Falou, olha, conserta a sua letra, melhora a sua letra. Isso vai fazer falta para você e, de fato, me ajudou. Tá bem? Então eu falo, ó, são pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença. Aqui tem um Olá, Bom Dia, é uma pesquisa que eu vou pedir para vocês responderem, gente, é um questionário pequenininho para responder, com poucos minutos você responde, e aqui eu vou estar entendendo como é que você vai estar em todas as aulas de física, todas, um pouquinho antes, eu quero dar uma olhada aqui e mostrar para você, compartilhar com você, o Olá, Bom Dia. Aqui eu vou estar coletando informações sobre o estado emocional dos meus alunos e do meu também, que eu também vou estar respondendo Olá, Bom Dia, tá bem? Depois vem a aula, ó. Tem a aula, que essa live que eu fiz com vocês hoje, eu sempre vou deixar aqui coisas para vocês fazerem, e após a aula.
A pós-aula é um vídeo também falando sobre a mineração. Um vídeo aqui falando sobre a profissão de vocês, sobre o técnico em mineração. Eu vou pedir para vocês assistirem uma vez, às vezes eu assisto mais de uma vez, não tem problema nenhum, e observe quais as áreas da física que aparecem aqui na mineração. Você fala, professor, eu vi um caminhão ali, o caminhão tem combustível, tem energia, ali tem física, tem matéria, tem física. Vocês vão tentar assistir o vídeo e identificar quais são as áreas da física que estão conectadas com a mineração.